Assista agora. Um lugar de conquista. Já recebeu vida abundante? Aplauda Jesus bem forte! O povo de Deus enfrentando desafios. Eu tenho para ti águas tranquilas. Atravessando fronteiras. A vida abundante está chegando na minha vida. Conquistando seu espaço. Eu tomo posse. E vencendo pela fé. Águas tranquilas. Assista agora o programa Vida Abundante com o pastor Reginaldo França. Bom dia, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repose em vossos corações, guardando as vossas vidas em Cristo Jesus. Um abraço, companheiro, a todos vocês que estão assistindo o programa Vida Abundante. Neste programa, eu quero desejar a vocês um feliz 2014, que as bênçãos de Deus que enriquece, não acrescenta dores, estejam sobre a vida de todos vocês. Com certeza teremos um ano abençoado, um ano maravilhoso, um ano debaixo da paz e da bênção do Senhor. Agora, neste momento, vamos ouvir uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Estaremos ouvindo agora a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, sentado mesmo, por favor. Oséias, capítulo de número 2. Os irmãos acharam? Vamos nesta hora fazer menção da palavra do Senhor. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Mais uma vez vamos meditar? Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Meditando nesse texto, nesta palavra na qual nós acabamos de ler, estava à tarde refletindo, sobre esse texto, e aí me surgiu uma pergunta importantíssima dentro desse texto que ora nós acabamos de ler. Por que Deus nos leva ao deserto? Por que temos que passar por desertos em nossas vidas? E abrindo a palavra de Deus, nós percebemos que todos os homens de Deus que fizeram proezas, que conquistaram coisas grandes, que tiveram grandes promessas, todos esses homens enfrentaram desertos árduos, desertos secos, desertos pedregosos em suas vidas. Se nós formos refletir, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, na cidade da Mesopotâmia, e Deus faz promessas grandiosas para esse homem. Deus faz promessas pessoal, dizendo que ele seria uma bênção. Deus faz promessa familiar, dizendo que iria abençoar a sua descendência. Deus faz promessa universal, quando diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele ouve o chamado de Deus, ele abre mão do seu conforto,
ele abre mão da sua estabilidade, ele abre mão da vida, né, cômoda que tinha lá na terra de Ur dos Caldeus, e vai de encontro à promessa de Deus. Porém, antes que Abraão conquistasse tudo e se tornasse um marco de fé na vida da história de Israel e do povo de Deus, nós analisamos e refletimos que a primeira experiência de Abraão foi a experiência do deserto, chamado deserto de Barom. Um deserto difícil, um deserto árduo, um deserto cheio de pedra, e para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse, para ele desfrutar de todas as promessas que Deus havia lhe feito, para ele conquistar, aleluia, ou para ele colocar o seu nome na história, aleluia, do evangelho, na história de Israel, esse grande homem teve que enfrentar desertos árduos na sua vida. E eu quero dizer que não é para qualquer um. São pessoas específicas que Deus tem propósitos específicos e que tem que enfrentar desertos no seu viver diário. Abraão tem que passar pelo deserto na sua caminhada para desfrutar das bênçãos de Deus na sua totalidade. Se fôssemos falar de outro homem que marcou a história de Israel, nós jamais iríamos esquecer de Moisés. Moisés, aleluia, que tem um nome assim gravado na memória de todos os hebreus. Moisés, aleluia, que é levado ao Egito. Exaltado seja o nome do Senhor. Moisés que tem uma formação muito boa, uma formação educacional, intelectual. Moisés foi criado em toda a ciência, cultura egípcia, estava preparado para ser o sucessor de Faraó. Porém, também, esse mesmo homem, antes de vivenciar os grandes milagres da sua vida, e antes de ter o seu nome marcado na história, aleluia, para toda a eternidade, Moisés tem que enfrentar um deserto. Quando Moisés achava que era tudo, Deus tira Moisés do Egito, leva Moisés para o deserto de Midian. E no deserto de Midian, Moisés, aleluia, ele vive um tempo de anonimato, de obscuridade, e quando ele tem lições diárias naquele deserto, lá em Midian, Deus tira Moisés daquele deserto para vivenciar grandes e profundos milagres. Se nós fôssemos falando de 3 homens que marcaram a história, nós também iríamos lembrar de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Após o seu batismo, após jejuar 40 dias e 40 noites, o que é que acontece com esse homem? Diz a Bíblia que ele é conduzido, Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo, não foi o diabo. O Espírito Santo pega Jesus e leva ao deserto, para no deserto ele ser tentado pelo diabo. Porém, após a experiência de Jesus Cristo no deserto, após vencer todas as tentações, diz a Bíblia que os anjos preparam uma mesa farta, e ali faz o quê? Aleluia, o alimenta, após a experiência do deserto. Então nós vemos que, se você enfrentou, se você está enfrentando, ou se você vai enfrentar desertos na sua vida, nunca se esqueça que desertos são para pessoas selecionadas por Deus. Desertos são para as pessoas que têm chamadas de Deus. Desertos são para as pessoas que vão vivenciar grandes milagres na sua vida. Aleluia! Então, seja qual for o deserto que você está enfrentando, nunca se esqueça, aleluia, que você foi escolhido por Deus para vivenciar grandes milagres na sua vida. Mas antes de vivenciar esses milagres, essas experiências profundas, precisa-se passar pelo deserto. Diga para alguém: todo mundo tem que passar pelo deserto. Você pode glorificar o nome do Senhor? E aqui o texto fala
o Senhor dizendo para Israel: portanto eu a atrairei e a levarei ao deserto, e lá no deserto falarei ao seu coração. Eu aprendo uma lição muito grande aqui nesse texto, que às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, às vezes estamos na correria do dia a dia, às vezes estamos presos, né, a tantas situações, né, e não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Não conseguimos parar, aleluia, para meditar na nossa vida diária, no que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes estamos preocupados com casa, com trabalhos, com riquezas, com dinheiro, com tantas situações do dia a dia, que tem pessoas aqui que não pararam para ouvir a voz do Senhor. E aí, Deus tem que levar ao deserto. Deus. Não tem jeito. E aí, Deus tem que levar ao deserto. Por quê, pastor? Porque o deserto, né, é aquele momento que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Deserto é o momento de nós nos esvaziarmos de tudo que está impedindo a nossa vida com Deus. E aí Deus nos leva ao deserto, porque o deserto é o local, aleluia, que você volta às suas origens. Deserto é o local que você volta às suas raízes. Deserto é o local que você se esvazia de si mesmo para se encher de Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Deus está te dizendo que tudo que está acontecendo na sua vida, essa tribulação, este problema, esta aflição, esse trauma, essa perda, essa perseguição, esta dor, é para que você se aproxima de Deus, é para que você tenha mais experiência com Deus. Aleluia! Deserto aqui, pelo que eu li, é o momento da nossa identificação com Deus. A Bíblia diz que Israel conheceu a Deus, foi no deserto, foi numa terra muito seca. Eu quero dizer que quando Deus te leva ao deserto, não é pelo simples fato de ver você sofrer. Quando Deus te leva ao deserto, é porque Ele quer resgatar na tua vida, Ele quer resgatar na tua caminhada algo que foi perdido e que precisa ser resgatado. Aleluia. Quando Deus permite que um crente é levado ao deserto, eu aprendo aqui: portanto eu atrairei, diz o Senhor, e a levarei ao deserto, e lá falarei ao coração. Quando Deus te leva ao deserto, é porque nesse deserto Ele quer que você se torne um eterno dependente dEle e nada mais. Existe momento em nossas vidas que Deus quer entrega total, Deus quer dependência total. Às vezes nós batemos no peito e dizemos: eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Às vezes nós nos gabamos da nossa cultura, do nosso conhecimento, da nossa força. Existe coisa em nossas vidas que só Deus pode fazer. O que é isso, pastor? Se Deus te levou ao deserto, diga isso para alguém: se Deus te levou ao deserto, é para você reconhecer que você não é nada, mas Ele é tudo na tua vida. É para você reconhecer que existem coisas que você não pode fazer e só Deus pode fazer por você. Existem situações que tem que buscar a Deus. É você e Deus, e Deus e você, e nada mais. O que é isso, pastor? Tem hora na sua vida que você bate num bocado de porta e elas não se abrem. Existe um momento na sua vida
que você tem aquele amigo mais íntimo, mais chegado, aquele amigo que te ama, aí você vai até ele, pedir uma ajuda, e esse mesmo amigo que te ama, ele não te dá essa ajuda e vira as costas para você. Existe um momento em sua vida que você não pode contar com pai, com mãe, não pode contar com família, não pode contar com amigo. Existe um momento em suas vidas que você parece que está no isolamento, né? Onde todas as portas ou todas as âncoras existenciais te faltam. O que é isso, pastor? É deserto. Deserto, para quem não sabe, é a ausência de todas as âncoras existenciais. Diga para alguém: deserto é a ausência de todas as coisas. O deserto, para nós, é um momento de isolamento. Deserto não tem nada, mas ao mesmo tempo, deserto tem tudo. Diga para o teu irmão: o dono do milagre, o dono da vitória, o dono da promessa, ele está nesse deserto. Vai sair água, vai sair pão, vai ter presente, vai ter milagre, vai acontecer alguma coisa. Deus está mandando te dizer: prepara o teu coração, prepara o teu coração. Você pode estar dizendo: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Deus está te dizendo: não temas, porque eu estou contigo nesse deserto. Não temas. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode glorificar? Olha aqui, gente, Deus só leva para deserto pessoas que aprenderam a depender de Deus, tá? Deus só quer isso, que você seja um eterno dependente dele. O povo de Israel está lá no deserto, Moisés conduzindo o povo. Daqui a pouco falta água. Meu Deus do céu. Moisés chega para Deus: olha, Senhor, está aí uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas, está aí com muita sede, querendo água. No deserto não tinha água. Deus fala para Moisés: Moisés, o que tu tem na tua mão? Senhor, eu tenho uma vara. Vai lá na rocha. Quem já viu sair água de rocha? Moisés vai lá na rocha, toca, fala a rocha, Moisés. Moisés pega a vara, ele vai lá e fala a rocha. Sai o que da rocha? Água para o povo beber. Aleluia. Deus está te dizendo: não vai te faltar nada. O povo está com fome. Está com fome. Está com fome. Aleluia. Moisés ora. Moisés, fala comigo. Moisés vai lá, fala com Deus. O povo está com fome. Deus manda o quê? Deus manda o quê? Maná. Oh glória. Exaltado seja o nome do Senhor. E aí o que é que Deus faz? Deus manda tanto maná que o povo faz o quê? O povo se farta de maná. Exaltado seja o nome do Senhor. Interessante, mas Isabel, que o povo andou 40 anos no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Diz a Bíblia que a roupa não envelhecia, o sapato crescia no pé do povo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus cuidava da vestimenta, Deus cuidava do calçado, Deus cuidava, aleluia, das necessidades físicas. Queria água, tinha água para beber. Aleluia. Queria, estava com fome, Deus mandava maná. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Deus leva uma pessoa no deserto, é para Deus mostrar o seu desvelo paternal. Quando Deus leva alguém no deserto, é para Deus mostrar que nesse deserto Ele vai cuidar de você. Deus está te dizendo: alegra o teu coração, alegra, porque não vai te faltar nada. Não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida, não vai te faltar ralabacandaramahaya. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Olha aqui para mim, eu quero profetizar agora, nesse deserto que você está, os cuidados de Deus para a tua vida. Ele tem cuidado de você. Ele está dizendo: lança sobre Ele toda a tua ansiedade,
abundante, porque Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do que você tem. Deus está te dizendo. Não sei se você está entendendo. Aleluia. Você está no deserto, mas nesse deserto que você está, não faltará o cuidado de Deus para a tua vida. Que palavra gloriosa, que palavra abençoada, vindo da parte de Deus para o teu coração. Que Deus possa continuar te abençoando, porque eu sei que esta palavra abençoa a sua vida. Neste momento, nós vamos ouvir um testemunho de vida que eu sei que vai acalentar a sua fé, aumentar a sua fé e trazer uma experiência profunda para a sua vida. Vamos ouvir o nosso testemunho. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma vez estão assistindo ao programa Vida Abundante. Você já recebeu a mensagem e agora você vai ouvir um testemunho abençoado de um rapaz que passou pelo vale da sombra da morte. Mas Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu a oração de uma mãe aflita e hoje ele está aqui do meu lado, é o Lucas, e também a irmã Márcia, que é a mãe do Lucas, e está aqui para contar exatamente o que aconteceu. A paz do Senhor, Márcia, paz do Senhor, Lucas. Lucas, conta pra gente como que começou. Então, eu sofri uma forte dor na barriga e estava em Ourinhos, na cidade de Ourinhos. Começou aquela dor forte e eu fui até o hospital lá em Ourinhos, tomei soro e não passou a dor. Aí me passaram um remédio, não passou. Liguei para minha mãe, para meu pai, eles foram me buscar em Ourinhos para poder estar passando no RH aqui em Presidente Prudente. Aí fomos para lá, para o RH, e o médico deu outro soro e falou para retornar se caso não passasse a dor. Aí voltamos embora para casa. Deitei, quando foi 4 horas da manhã, eu passei a noite inteira, claro, com dor, e não passou. Falei para minha mãe pegou e falou, vamos retornar ao RH. Aí fomos para o RH, aí fizeram exames, fizeram tudo e não constatou nada. Ultrassom não constatou nada. Aí falaram que ia abrir para ver o que está acontecendo. Aí abriram, aí fui para o quarto. Fiz um concerto com Deus, sabia que eu não ia. Você achou que ali você ia embora? Isso, ia partir. Isso, fiz um concerto com Deus e dali me apaguei e não vi mais. E o que aconteceu, Márcia, depois dessa primeira cirurgia, né? Ele fez a primeira cirurgia e não sarava, não melhorava, não cicatrizava, né? E eu comecei a orar. E Deus também tocou no coração do pastor Reginaldo. Para cada culto o pastor está orando pela vida dele. Então cada culto que se iniciava ali era feito um clamor de intercessão pela vida dele, né? E por aí foi, dias e dias de agonia. Em 17 dias ele entrou 3 vezes na sala de cirurgia, teve que abrir a segunda vez, abriu a terceira, e quando abriu a terceira vez, levaram ele para a UTI. O médico falou, olha mãe, nós vamos levar ele para a sala de cirurgia novamente, pôr um plástico na barriga e nós vamos sedar ele. E assim foi feito. E a partir daquele dia, numa segunda-feira à noite, que ele subiu para a UTI, no outro dia nós fomos visitá-lo, ele estava ali entubado, né? Tinha assim uma coisa terrível da gente ver, e eu fiquei meio apavorada, mas eu estava confiante, porque o Deus que nós servimos é um Deus que Ele é fiel. Ele estava com a barriga aberta, ele ficou 5 dias com a barriga aberta ali, naquela UTI, e cada dia que nós íamos ali, perguntávamos para os médicos como ele está. Os médicos tinham uma notícia ruim. Um dia a diabetes estava em 600, sendo que ele nunca foi diabético. Outro dia estava com água no pulmão, estava com pneumonia, com pancreatite, tudo quanto é coisa ruim, ele esteve ali, só notícia ruim.
Cada dia que a gente chegava ali era uma notícia ruim. Quando foi no 6º dia, eles desceram com ele sedado para a sala de cirurgia e fecharam ele. E no que eu desci, esperei o médico sair da sala de cirurgia, conversei com o médico falou para mim que não ia ter jeito, porque ele estava muito inchado, ele estava com muita doença, pancreatite, tudo quanto é tipo de doença ruim mesmo. E o médico falou tudo para mim, a minha nora. Quando o médico terminou de falar, eu falei para o médico, mas eu ainda acredito que Deus está no controle. O médico olhou para mim e falou, eu também já pedi, mas... E foi embora. Eu conversei com a minha nora e falei para minha nora, cadê aquele doutor tão confiante que estava, né, que ia levar ele ia pôr na sala de cirurgia e, né, que ele ia ficar bom. Eu já vi um médico ali desanimado, já vi um médico ali que mudou totalmente até o tom de voz, né, porque não estava mais confiante, mas eu continuei acreditando. E o médico deu quanto tempo de vida para ele? Subiu para ele, para mim o médico não falou, mas falou para uma prima dele, que é enfermeira padrão, 2 horas de vida. Falou, eu vou subir com ele para a UTI, mas eu dou 2 horas para ele aguentar. Porque na verdade ele teve uma infecção generalizada. Estava desenganado pela medicina. Desenganado totalmente, porque foi uma crise que ele teve, né, de apendicite, operou, né, em primeira mão o médico disse que deu tudo certo a operação, mas depois foi se complicando, né, mas graças a Deus. E quando que você viu assim que Deus começou a responder as orações? Sim, quando Deus começou a responder as minhas orações, depois de 15 dias que ele estava entubado. Quando fez 15 dias, nós chegamos ali, o médico falou que não poderia mais ficar entubado, porque já tinham tentado desentubar ele, acho que com 7 dias não conseguiram, né? Aí eu vi, né, Deus trabalhando. Chegamos ali, o médico falou que ia ter que fazer aquele furo que eles fazem, mas, né, o Senhor não permitiu que fizesse, e depois, uns 17 dias, ele foi acordando aos poucos, e graças a Deus foi restaurando a saúde dele. Dia após dia eu via, né, ele assim se levantando, né, reaprendeu a andar ali, a falar, porque nem falar ele não conseguia, né, logo que tiraram ele daquela situação, mas graças a Deus que Deus deu vitória. Né? O médico deu 2 horas de vida. 2 horas de vida. E faz quanto tempo que você está curado? 1 ano e... 1 ano e meio. 1 ano e meio. O médico deu 2 horas de vida, mas Deus foi lá e mudou a história. E hoje está aqui para a glória de Deus, batizado, casado, com uma filhinha. Graças a Deus é fiel, amém? Eu creio que Deus, o mesmo Deus que fez um milagre de restauração, de cura na vida do Lucas, Ele é poderoso para fazer na sua vida também. Fique mais com esta palavra, que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por esta manhã de vitória, por este programa abençoado. Você que estava enfrentando um grande deserto da sua vida, eu sei que a palavra de Deus trouxe uma perspectiva de melhora para a sua vida, uma promessa de bênção para a sua vida. Eu sei que neste ano você vai vivenciar o melhor de Deus. Vamos neste momento ouvir um louvor e desde já agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus por esse programa abençoado que eu tenho certeza que trouxe muitas bênçãos para você. Vamos ouvir um louvor abençoado. Alabandarabahaya. Calabácia. Um lugar de conquista. Já recebeu vida abundante?
forte. Aplauda Jesus bem forte. O povo de Deus enfrentando desafios. Eu tenho para ti águas tranquilas. Atravessando fronteiras. A vida abundante está chegando na minha vida. Conquistando seu espaço. Eu tomo posse. E vencendo pela fé. Águas tranquilas. Programa Vida Abundante, com o pastor Reginaldo França.